Megadeth, ranking da discografia do pior para o melhor. Fala galera, eu sou o Neto Crones. Sou o Guto Dal Porto. E hoje a gente está aqui na falta do nosso chefe Marcelo Pim, que está de férias, curtindo um merecido descanso. Mas aqui a baqueta gira, mas não cai. Gostou dessa, Guto? Opa, foi de bola, que isso. A gente recrutou o nosso sócio terceiro membro aí, Guto Dal Porto, que não deixa a baqueta cair. E a gente vai falar dessa banda, que é uma das nossas bandas preferidas, né, Guto? Particularmente, acho que faz muito sentido pra gente falar do Megadeth. Pra mim faz total, cara. Tanto é que talvez o meu disco de metal favorito de todos os tempos esteja nesse ranking aqui, cara. De tanto que eu gosto da banda. É uma banda... acho que eu sei qual é. Legal. Bom, a gente vai, sem muitas delongas, falar aqui a nossa ordem de preferência de todos os discos do Megadeth, do pior para o melhor, sem contar discos ao vivo, coletâneas, apenas álbuns de estúdio e apenas a nossa opinião, beleza? E aí você coloca aí no comentário qual que é a sua ordem de preferência, o que você achou, se você concorda, se você não concorda com o que a gente falou aqui, combinado? Então vamos lá, já começando a nossa última posição, 15º lugar com Risk. Álbum polêmico, né, cara? Pra mim, é disparado o pior do Megadeth. Eu acho que, pelo menos pra gente, assim, é um álbum, é unanimidade que ele é o pior, né? Porque é o Megadeth no seu pior, assim, né? Tentando desesperadamente copiar o que o Metallica vinha fazendo, só que de uma forma que não foi orgânica, né? Enquanto o Metallica, que nos anos 90 lança o Black Album, depois vem com Load e Reload, que são discos que fazem sentido dentro da discografia do Metallica, assim, são evoluções naturais do que era o Black Album. O Megadeth não, ele simplesmente pega e lança esse Risk aí, querendo soar meio pop, meio eletrônico, nada a ver, assim. É um disco completamente perdido dentro da discografia deles, né? Perdido. É até um disco, assim, eu fiquei muitos anos sem escutar o Risk. E aí, recentemente, a gente pegou pra escutar e falou, cara, muda a cabeça, né? Às vezes tem discos que eu não gostava quando era mais novo, por preconceito, por qualquer coisa. Mas não tem jeito, o Risk, ele é um disco ruim mesmo, é um disco fraco. Pouquíssimas músicas se salvam nele ali, né? Ele é pouco inspirado. Não é porque ele não é metal, porque ele não é super rock and roll que ele é ruim, é porque ele é um disco que não é inspirado. Acho que essa é a real, né, cara? Eu acho que é bem isso. E o Dave Mustaine, ele tinha uma fixação por ir atrás do Metallica, atrás dos passos do Metallica, né? E o Metallica, depois do Black Album, estourou a bolha do metal, né? O Metallica ficou maior que o próprio heavy metal, né? O Metallica virou uma banda de massa ali naquele momento do Black Album. E o Megadeth estava muito bem naquele momento, mas o Dave Mustaine é meio de vigarista. Você, em vez de ganhar a corrida, ele fica, não, deixa eu atrapalhar o outro ali. E ele ficou olhando pro Metallica em vez de fazer o dele. E aí foi talvez o maior lapso da carreira do Dave Mustaine, porque o próprio Lars Ulrich, se eu não me engano, falou pro Dave Mustaine assim, ó, você é ótimo, mas para chegar onde a gente chegou tem que arriscar, você tem que correr alguns riscos. E o Dave Mustaine ficou com isso na cabeça, eu preciso arriscar, preciso correr risco, preciso sair. E aí ele fez exatamente isso. E aí ele fez essa lambança aí que virou isso aí, entendeu? É um disco perdido, assim, né? A discografia do Megadeth é longa, tem pontos altos e pontos baixos, mas eu acho que o único ponto fora da curva na discografia do Megadeth, na minha opinião, é o Risk, assim, né? Porque realmente falta muita inspiração nele, né? Infelizmente, né? Acho que ele começa até pela capa, assim, né? Uma capa meio estranha, feia. Os singles não são legais, as músicas estão lá dentro, sei lá, só uma ou duas, assim, que são legaisinhas. E realmente, merecido, pra mim, merecido o último lugar. Beleza, vamos prosseguir, então. 14ª posição, Super Collider. É um disco que muita gente desce a lenha e tem muito fã que fala que, não, pra mim é o pior disco do Megadeth. Na minha opinião pessoal, ele tá muito à frente do Risk. O Risk, pra mim, ele tá, sim, soberano em pior disco do Megadeth. E o Super Collider, ele é um disco fraco dentro da discografia do Megadeth, comparado com outros
ele não se sobressai tanto, mas ele é muito mais interessante que o Risk. Ah, não tem nem o que falar. É que ele tem uma pegada diferente, eu acho que os fãs não esperavam ali. Eu acho que de certa forma a gente pode dizer que ele é quase que um disco hard rock ali do Megadeth, né? Ele é mais polido, ele tem mais cadenciado, e eu acho que é isso que o pessoal não entende muito, não gosta, assim, né? É que claro, o Megadeth tem outros discos mais cadenciados, só que são geniais, né? Exato. Muito à frente. E assim, realmente, né? Dentro do que vem pra frente ali, eu acho que é justo esse... É um disco pouco inspirado também. Eu não acho tão fora da curva, assim, que nem o Risk, mas não acho pior que o Risk, mas também não é grande coisa, né? Não é um grande disco ali. É aquela meiuca da carreira do Dave Mustaine no meio dos anos 2000 ali, que eles lançaram alguns discos muito bons e outros meio duvidosos ali, né? Isso aí. Aí, 13ª posição, adivinha quem? 13. Essa não foi para fazer trocadilho não, viu, galera? Foi uma coincidência, na verdade. Toda a equipe do Pod Rock dá uma nota para esses discos e a gente contou com uma participação muito especial do Adriano Villa. Um abraço para o Adriano Villa, que é o cara mais fanático de Megadeth que eu conheço. É um escritor, um poeta, um cara genial. Escreveu livros fantásticos, recomendo A Casa de Ossos para quem gosta de leitura, quem quer ler um livro de terror aí, de primeiríssimo. Inclusive tem um álbum conceitual que eu indico muito, que chama House of Bones, sobre esse livro A Casa de Ossos, né? House of Bones, da banda Versover, que para mim é um dos melhores discos do metal nacional da história, super indico. Agora vamos voltar pro Megadeth. Cara, 13 é um disco que tinha tudo ali, tá no jeito para ser um ótimo disco do Megadeth, mas para mim falta inspiração, falta grandes músicas. Falta pegada também, né? Tem uma... Eu acho que esses discos, assim, o Super Collider, o 13, são discos que, além dessa falta de inspiração, não tem aquela pegada, sabe? Que o Megadeth sempre teve, né? Aqueles riffs orelhudos, assim, sabe? Eu acho que é isso que... Muita velocidade, muita técnica e pouca mão pesada, né? Isso, aquela mão pesada, né? Exato. Então eu acho que é isso que realmente deixa esses discos 13, Super Collider, lá no fim da fila para os fãs, porque ninguém empolga. Quando você pensa em Megadeth, você quer escutar um 13? Não, né, cara? A gente acabou escutando eles mais aqui agora por causa do ranking, mas é discos que, sei lá, parece que saiu por sair, assim, né? Um negócio meio genérico. Com o Chris Broderick na guitarra, né? Um excelente guitarrista. Mas, assim, não tem... se você for selecionar aí as 10 melhores músicas do Megadeth, eu acho muito difícil alguém pegar alguma música desse disco. Eu acho que você pode até fazer um exercício mental aí. Você lembra de alguma música de cabeça do 13, do Super Collider aí? É difícil a gente lembrar, assim, de nome, assim, qual que é a música boa lá, a gente não lembra. Acho que entra muito nisso que a gente tá falando, né? São discos... São ruins, assim, pra mim, assim, que sou fã do Megadeth, não acho discos ruins. Nossa, tenebroso. Mas não é um disco que... Mas os outros são melhores. Muito melhores, né? Quando eu vou escutar Megadeth, tem muitos discos que a gente acaba colocando na frente, inclusive discos até mais novos que eles aí. E... é isso, né? É esquecíveis, né? É isso. Próximo é o United Abominations. Aliás, abominável é aquela capa, né? Que coisa estranha. É horrível, cara. Nossa, é um negócio meio digital, parece que é uma imagem meio estourada com mancha, é uma coisa horrorosa, as cores são horríveis, né? Que o Dave Mustaine estava pensando nessa época? É um negócio meio estranho. E essa época aí, o David Ellefson, que foi parceiro de Megadeth do Dave Mustaine quase que a carreira inteira do Megadeth, né? Não estava, né, nesse disco aí. Às vezes a gente não lembra disso, mas ele saiu do Megadeth por um período e quem gravou o United Abomination foi justamente o James Lomenzo, que agora entrou no lugar do David Ellefson. Ele tinha saído, voltou e agora depois ele foi demitido da banda, né? Por causa daquela punhetação toda, coisa e tal. E, enfim, com o James Lomenzo esse disco, acho ele um golinho melhor que esses que a gente falou agora, mas não muito também, é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que ele vai melhorando aí, né? Conforme o ranking, eles vão sendo discos que são mais palatáveis, assim. Até um relato pessoal, o United Abominations, quando saiu, eu gostei bastante dele, assim.
eu fui, sei lá, tava numa vibe muito Megadeth, assim, eu achei bem legal. Só que aí depois reescutando, com o tempo, você vê que ele ainda sofre do mesmo mal desses outros discos, assim, um pouco de falta de... Ele é mais inspirado do que os outros, mas ainda não tem aquela pegada, não tem aquele punch, né? Aquele riff que você canta com a boca, assim, né? Exato. Não tem. É aquelas melodias que o Dave Mustaine também é muito bom de colocar, que prega na cabeça, não tem isso, né, cara? Então, fica justo aí essa colocação pra ele. Beleza. Próximo lugar, The System Has Failed. Cara, esse é um disco que me marcou muito porque eu tava muito ansioso quando saiu esse disco, assim, porque eu vou contar essa historinha. É um disco que eu não gosto muito, mas ele foi importante quando ele saiu, porque o Megadeth, nesse período aí, depois do disco anterior, ao The System Has Failed, o Dave Mustaine anunciou o fim do Megadeth, não sei se você lembra disso. Lembro, claro. O Megadeth acabou e tal, e era um momento que o Megadeth era a minha banda preferida, era a minha banda do coração, eu tinha todos os álbuns e o Dave Mustaine foi lá e falou assim, o Megadeth acabou, não tem mais Megadeth. Cara, eu fiquei injuriado. Depois de alguns anos, apareceu, aí soltaram ali nas revistas, coisa e tal, a capa do The System Has Failed, que é um negócio meio grafitado, lá o Vic Metalhead, com os políticos, aquela coisa bem Megadeth, bem né? Megadeth, né? E eu falei, puta, voltou o Megadeth e tal, vibrei, cara. E aí, a hora que eu escutei, claro que a primeira, os ouvidos estavam empolgadaço, assim, mas depois eu fui ouvindo... A gente que é fã, né? Fica empolgado nos primeiros quando escuta e aí depois... Porque eu acho que foi o primeiro disco do Megadeth que pra mim, não foi espetacular. Pra mim, daí pra trás, eu amo muito todos, sem exceção. E esse foi o primeiro que saiu que eu falei assim, não é lá aquelas coisas, né? Não é aquele Megadeth. Então, pra mim, ele ficou muito marcado por causa disso. Eu também tenho bem um sentimento bem próximo desse, assim, né? Esses discos, assim, todos eles são mais ou menos assim, né? Esse sentimento que não é que é ruim, né, cara? É bom, mas poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Esse é o que pega, né? Acho que até aqui o que mais pega no Megadeth é que são discos que poderiam ser melhor, né? Não tem aquela faixa marcante, e isso, assim, olhando a discografia do Megadeth, com a riqueza que ela tem, não tem... Fica pra trás mesmo, né? A gente deixa os discos pra trás, vai escutar coisa melhor, né? Ah, mas vocês só vão falar mal dos discos do Megadeth? É claro que não, porque a coisa vai melhorando. Agora, 10º lugar, The World Needs a Hero. Agora eu já vou começar a falar bem. Puta, esse disco eu adoro. Cara, eu adoro esse disco. Velho. Como eu falei, esse ranking foi montado com uma votação aí de várias pessoas. No meu gosto pessoal, ele ia estar umas 2, 3 posições acima até. Eu gosto muito desse disco. Eu acho que depois da formação clássica lá com o Nick Menz e o Marty Friedman, essa foi a melhor formação, sem contar a clássica, que foi com o Jimmy DeGrasso na bateria, aquele puta mão pesada, técnico. Aquele DVD ao vivo com ele é espetacular. Não sei que não é o caso aqui, mas nossa, é espetacular. Né? E o Al Pitrelli na guitarra, cara, que ele conseguiu trazer aquela qualidade que o Marty Friedman tinha nas guitarras. O Al Pitrelli, pra mim, é o único que conseguiu trazer aquilo. E esse disco eu acho espetacular. Tem Return to Hangar, que eu acho um absurdo, cara. Só essa música aí já é melhor do que tudo que a gente falou aqui pra trás. É verdade. E ele é um disco, assim, muitas vezes subestimado pelos próprios fãs, né, cara? A galera deixa ele meio de escanteio, assim. Tipo, eu percebo que ele fica bem de escanteio, assim. Eu também acho um disco, nossa, eu acho ele divertidíssimo. Eu acho ele inspirado. Eu não sei se é porque eu não sei se ele sofre um pouco com a produção, se ele não é um disco tão pesado assim. Ele não tem aquele peso assim também, mas ele é um disco muito inspirado, ao contrário dos outros ali. Mas se você pensar no disco que tá antes dele, cara, ele veio até mais pesado. Exato. Né, ele é meio que o retorno do Megadeth a um negócio mais metal, assim. Foi um passo de exato, em direção ao passado, assim, eu acho um descasso. Nossa, eu acho demais. Belo disco. Cara. Até a capa dele é legal, né, velho? É show de bola, né? Fica Metalhead saindo de dentro dele, Mustaine ele morto lá. Deve ter sido censurado em uma meia dúzia de países aí, com certeza. Mas eu também gosto bastante do disco, cara. Tirando os clássicos, assim, é um que eu sempre escuto com um sorriso no rosto, é o The World Needs a Hero. Legal. E nós falamos muito desse disco no episódio, justamente falando
os álbuns subestimados, né? Os álbuns que são meio esquecidos pela galera, tá lá no Spotify e em todas as plataformas digitais ou no nosso site podrock.com.br. Vamos lá, nono lugar, primeirão, Killing is My Business and Business is Good. Cara, é um ótimo disco, pra mim é perfeitamente o Kill Em All do Megadeth. Ele é cru, ele é rápido, ele é nervoso. Furioso, acho que é o que define ele, né? Crueza, fúria, raiva. Acho que era tudo que o Dave Mustaine estava sentindo naquele momento lá nesse disco, né, cara? Ele é, sei lá, é uma força da natureza nesse sentido, assim, de tão nervoso, rasgado, aquela coisa, insanidade, né? É muito bom. Obviamente você sabe que ele foi demitido do Metallica, e o Metallica demitiu ele, já colocou o Kirk Hammett, logo em seguida já gravou e lançou o Kill Em All, foi uma coisa rápida, as músicas obviamente já estavam prontas, tinha composições que o Mustaine ajudou a fazer, e ele se viu frustrado e falou assim, eu vou fazer um disco tão bom quanto o Kill Em All, vou fazer melhor, é isso que ele botou na cabeça, e ele, não sei se é melhor que o Kill Em All, acho que na minha opinião não, mas é um disco que dá para se comparar, é um disco muito bom, eu gosto muito, e tem curiosidade, para quem não sabe, o clássico The Four Horsemen do Metallica é uma música do Dave Mustaine, está presente aqui no Killing Is My Business com o nome de Mechanics, né, com a letra original. O Metallica mudou a letra por causa do Dave Mustaine, colocou lá The Four Horsemen, e aqui Mechanics com a letra original da música. É bem isso, cara. O Killing Is My Business ele é quase que um disco de B-side, como se fosse um B-side do Kill Em All, né? Tem muita pegada mesmo. Você vê que o Metallica, nessa primeira fase aí com o Kill Em All, mesmo o Ride the Lightning, tinha muita influência. O Dave Mustaine era um cara que sempre compôs muito, né? Ele era muito influente nas músicas, você percebe isso, né? Ele tem muito essa pegada de Kill Em All, aquela fúria, aquela raiva, assim. E ele começou a discografia com o pé na porta, né? Não acho o melhor deles, a produção não é tão legal, eu acho que falta um pouco mais de polimento em algumas músicas ali, mas é maravilhoso, um grande disco, né? A própria parte de título é um clássico até hoje, né? Sensacional. Daqui pra frente é só classicaço. 8ª posição, So Far, So Good, So What. Cara, daqui pra frente é covardia mesmo, né, cara? Porque aí nós estamos falando já dos grandes clássicos do metal mundial. Aqui tem um hino, né, em My Darkest Hour. É um hino do metal, assim, é uma música... Que ele fez pro Cliff Burton, não é? Eu acho que foi isso mesmo, cara, fez pro Cliff Burton. E assim, você vê a inspiração, né, do Dave Mustaine compondo essa música, aquela parte mais lenta, depois aí entra com aquele rompante de fúria ali, né? Animal. O próprio clipe dela de chegar a arrepiar, assim, a gente que lembra, né, cara? Que você vê que ele tem realmente esse clima dark, pesado, meio de fúnebre, assim, né? E So Far, belíssimo disco, né? Belíssimo disco. Só que era um período que o Megadeth era muito turbulento, né? Quando a gente fala em Megadeth, a gente fala em turbulência, né? Porque o Dave Mustaine é um cara... A gente tá falando dos discos aqui, uma coisa que sempre foi constante no Megadeth são as mudanças de formação, né? E os 2 primeiros discos foram gravados por uma formação e nesse aqui ele muda a banda toda, né? Fica o Dave Ellison e o restante muda tudo, né? Eu não sei nem se fica, viu? Ele mandou a banda inteira embora, que é uma banda nova, que também durou só esse disco, depois ele mandou a banda inteira embora de novo. E aí, depois que ele conseguiu construir uma formação que deu solidez ao Megadeth, que é o que precisava, e o tempo mostrou isso, que aí, depois desse disco, quando ele conseguiu consolidar a formação do Megadeth, é quando o Megadeth vai pro seu auge, que é onde a gente vai chegar daqui a pouco. Exato. A gente falando nisso aí, até a gente vê que, pensando por esse aspecto aí, o Megadeth ele até dá um passo atrás musicalmente na carreira dele, né? Porque o disco anterior, vocês vão ver que ele é melhor do que esse. E o posterior também. Exato, ele dá um passo atrás, assim, acho que por causa dessa turbulência interna aí, né? Isso acontece com muitas bandas que tem 2 grandes discos lançados e um não tão grande no meio, né? Fica um disco esquecido ali no meio. O So Far ele não é tanto assim, tem muitos fãs, muita gente que tem o So Far So Good So What como o preferido do Megadeth, mas ele tá no meio de 2 clássicos absolutos, assim, né?
Ele é quase que um ponto fora da curva ali entre dois discos que são dois dos maiores clássicos do metal mundial. Acho que o que pega nele é isso aí, né? Quando a gente fala em Megadeth, a gente lembra de alguns discos, né? E dois desses discos é os que estão entre o So Far. O que não quer dizer que ele seja ruim, pelo contrário, estava escutando, a gente escutou bastante, sempre escuto ele e ele é impressionante, cara. Até o cover lá que tem de The Sex Pistols lá ficou sensacional. Anarchy UK eles gravaram aqui. Nesse disco, é verdade. Show de bola, bem cara. Lembrado. 7ª posição, Dystopia. Um disco já mais recente, né? Legal, tá figurando aí no top 10 de uma discografia tão extensa como do Megadeth, que traz o nosso querido Limão, Kiko Loureiro na guitarra, aí o disco de estreia dele no Megadeth, né? Que deixa a gente com muito orgulho. E, cara, é um disco muito bom, tanto que tá aí no top 10, é um dos melhores da fase mais nova do Megadeth, um dos que tá mais bem ranqueado aí. E é um disco muito bem produzido, muito técnico, e eu acho que ele tem alguns pontos em que ele acaba soando como esse Megadeth mais moderno, menos inspirado, mas ele tem alguns momentos que são divinos. E para mim, a faixa título Dystopia nasceu clássico, digno de estar no melhor disco do Megadeth. Poderia estar em qualquer disco clássico do Megadeth ali, que passaria bonito. Eu acho sensacional, cara. Aí o Dave Mustaine e o Kiko Loureiro arrebentaram. É um grande disco, assim. É engraçado o relato pessoal. Esse é um disco que aconteceu meio que o contrário do que acontece no disco Megadeth comigo. Eu escutei ele primeiro, torci um pouco o nariz e fui escutando. Esse disco ele foi crescendo muito pra mim, e se fosse até num ranking pessoal, talvez eu até ranqueasse ele melhor, assim. Eu acho ele um grande disco, cara. Eu acho que o Megadeth, ele encontrou o caminho com essa... Se ele conseguir manter essa formação, acho que ele encontrou o caminho com o Kiko Loureiro, agora com o James Lomenzo que voltou. Eu acho que eles estão no caminho certo. Belo disco, muito bem produzido. Eu acredito que não teve muita influência do Kiko ali, porque ele entrou na banda e já estava meio que em processo de gravação ali, se não me engano. Mas eu acho que é um disco muito mais inspirado do que outros aí, né? Do que essa fase mais recente do Megadeth, né? Eu gosto bastante dele. E a gente está gravando esse vídeo no momento que o Megadeth ainda não lançou o demorado The Sick, The Dying, The Dead lá, que, cara, virou um China's Democracy do Megadeth, isso aí, porque eu tava me lembrando esses dias que teve todo aquele processo de demissão do Dave Ellefson, gravação do baixo novamente, mas aí depois que toda essa história se concluiu e a gente ficou assim, né, cadê o disco do Megadeth, né, quero ouvir. E aí eu lembro que lá para entre outubro e novembro de 2021, a gente estava esperando esse disco do Megadeth e eles soltaram uma nota que iria sair em 2022, você lembra disso? Lembro. E a gente falou, puta, não vai sair esse ano, vai sair em 2022, os caras tão loucos, que demora. E aí, só em junho de 2022 que os caras foram anunciar o disco, sei lá, para agosto, um negócio assim. Mano, pra que esperar tanto com um disco assim? Bom, era o Maiden, né? Anuncia disco, anuncia single, solta o single, já solta, daqui a um mês sai o disco. Pra mim é o jeito certo de trabalhar. Eles falam, vamos lançar um disco, você fala quando? Daqui 30 dias. Aí o negócio, daí 30 dias tá lá na loja, tá lá nas plataformas. E o pior é que quando ele anunciou que ia sair, eles não dão uma data. 2022, tipo, sei lá, verão de 2022, inverno de 2022. Você fica assim, né? Aí você fica, aí fala, meu Deus, quando será que é o inverno? Qual que é a data? Aí chega lá e já muda pro, sei lá, pro outono de 2022. E fica nisso só. Apesar de que eles soltaram uma música recentemente aí, que inclusive muito boa, né, cara? Boa demais. A expectativa é muito alta. A expectativa é alta. Mas não precisa ficar 3 anos pra lançar um disco assim, não, gente. Tá pronto o negócio, solta. Solta esse trem logo, né? Vamos lá. 6º lugar da fase mais moderna do Megadeth, aí, entre aspas, é o que tá mais bem colocado. O 6º lugar é o Endgame. Cara, eu acho um belo disco. Eu acho que de toda essa fase aí do Megadeth, que pega aí o Chris Broderick e tal, coisa e tal,
Pra mim ele é o melhor. Ele é pesado, ele tem grandes músicas, cara. Eu gosto bastante. No meu ranking pessoal, eu prefiro o Dystopia. Mas eu acho que ele já entra naquela questão de um disco mais inspirado, a produção é boa, o peso é bacana, dá a impressão que a banda tava mais entrosada ali, né, cara? E eu gosto bastante também do Endgame, velho. Bom disco, belo disco. Agora vamos para os clássicos, meus amigos. Quinto lugar, Cryptic Writings. Um disco polêmico, cara. Tem já começa da capa, aquele trem. Não dá pra saber o que é, que né? vai do nada pra lugar nenhum. Pra mim, o pior trabalho do Hudson, acho que foi o Hudson que fez essa capa, cara. O cara é um gênio das capas, ele fez aqueles símbolos, aqueles rabiscos. Acho que você tem que estar muito louco para entender aquela capa, não é possível, né? Mas o disco tem boas músicas, digo mais, excelentes músicas. Tem gente que não gosta desse disco porque ele não é tão thrash metal, né? Ele é um disco diferente. Ele é um disco de metal, mas entrando naquela pegada do metal mais tendendo pro comercial. O que pra mim não desmerece em nada o disco, porque falando pessoalmente eu acho esse disco absolutamente maravilhoso, cara. Tem grandes músicas nesse disco. Ele é muito inspirado, né, cara? Ele tem hits ali, né, cara, dentro do metal, assim, né? Você pega She-Wolf, Fight for Freedom. O disco é inteiro bom, cara. Use the Man é muito legal. Nossa. Trust virou um clássico. Trust virou um clássico. Ele tem um apelo comercial, é um equilíbrio bacana, assim, né, entre o apelo comercial das músicas, né, que não tem aquele peso, aquela velocidade, principalmente a velocidade, e tem bons refrãos, mas é muito inspirado, cara. A banda tava muito bem, aqui ele já entra na fase que a gente chama da formação clássica do Megadeth, né? Com Dave Mustaine, David Ellison, Nick Menza e Marty Friedman, né? Os caras ali soltando clássico atrás de clássico ali, né? Os caras no auge, aí talvez é o último passo do auge do Megadeth, né? Depois daí eles foram pro risco e se perderam completamente. Mas repara comigo uma coisa, não sei se você já reparou nisso ou não. Pra mim, claro, isso é coisa da minha cabeça. Se você não concordar, tá tudo certo. Mas pra mim, Trust é uma tentativa do Dave Mustaine de fazer uma Enter Sandman do Megadeth. Se você pensar em como ela começa, Enter Sandman, Trust, aí entra o baixão e vai criando um clima denso, a música cresce e aí entra o rifão de guitarra que pra mim nada mais é do que é a eterna busca do David Mustaine por superar o Metallica. Aí lá no meio, solo de guitarra, coisa e tal, de novo, baixa pra bateria, tem aquela parte mais faladinha, dedilhadinho e não sei o que, depois cresce de novo, cara. Assim, não é um plágio porque é outra harmonia, são outros arranjos, é uma outra criação. Mas pra mim ele pegou a fórmula de Enter Sandman, botou na mesa e falou, vou fazer uma. Foi na vibe, né? Foi totalmente, cara. Assim, pra mim não foi uma coisa natural que ele compôs e nasceu o Trust. Não, pra mim ele foi na mesa, ó, assim, vai crescer aqui, vai diminuir aqui tem que ter um riff de tal forma. Pra mim foi uma coisa pensada matematicamente para fazer uma Enter Sandman, mas Trust não chegou na altura do Enter Sandman nem no sonho dele. Deu certo porque a música é boa, mas ela não é um clássico absoluto que nem Enter Sandman, né? O que ele queria, exato, ele não colheu, que é sair da bolha, né? O Megadeth não virou uma banda do mainstream como o Metallica virou. Mas é que também é uma coisa, uma pira meio louca do Dave Mustaine, se você for pensar isso, né? Porque assim, cara, quantos Metallicas existem? Uma banda assim, que é uma banda de heavy metal que é mainstream, que assim, que quem não curte rock metal conhece. Existe o Metallica, cara. Só o Metallica. Aqui no Brasil o Iron Maiden talvez ocupe essa mesma posição, mas é uma coisa do Brasil.
Sim, mundo afora é o Metallica. Sim, mas aí, mesmo o próprio Iron Maiden ainda, cara, ainda não chegou tão no mainstream, né? Não, se você pegar, sei lá, sua tia aí, ela possivelmente escutou Intercession. Iron Maiden talvez ela não conheça de cabeça, assim, né? É nesse nível que a gente tá falando, né? O Metallica, ele abrange todo mundo, assim, né? É uma pira louca do Dave Mustaine isso, né? Total. Mas enfim. Vamos lá, outro clássico agora em quarta posição, Euthanasia. Cara, eu amo esse disco, ele é muito importante pra mim, porque foi o meu primeiro disco do Megadeth. Quando saiu o Euthanasia, 95, 5, por aí, quando saiu o Euthanasia, eu li uma resenha numa revista falando, o Megadeth, isso, aquilo, então se consolidando como um dos gigantes do metal e tal, e eu fui e comprei no escuro. Nessa época, em 90 e tanto, a gente não tinha como ouvir antes de comprar, para ver se gosta, se não gosta, ou você tinha um amigo que tinha o disco, ou você ia lá e comprava o disco. Né? E a capa achava bonita, ou leu alguma coisa, ouviu falar. Nesse caso aqui a capa é espetacular. A capa, né? do Hudsign, genial, com a senhora pendurando os bebês no varal, que é uma coisa absurda, mas ficou muito bonito aquilo. E aí a hora que eu ouvi, eu sedento, né? Eu conhecia poucas bandas, eu conhecia 10 bandas ali os CDs que eu tinha comprado, que eram Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses, Sepultura e não muito além disso. E aí eu coloquei lá e começou Reckoning Day, Train of Consequences, e foi uma atrás da outra, Killing Road, até o final lá, Victory, que é uma homenagem ao próprio Megadeth. Cara, a Tout Le Monde, que disco inspirado, cara. É assim, riffs mágicos, solos perfeitos, Dave Mustaine cantando muito bem. Cara, ele é um descasso, assim, porque ele tem uma produção muito boa. Ele é bastante pesado, ao mesmo tempo que ele é muito técnico. Ele melódico. Ele tem a melodia, ele tem um balanço muito bacana quase perfeito, assim, entre o peso e a velocidade. Ele é cristalino. É um descasso, né, cara? É aquela fase áurea do Megadeth ali, dos caras, assim, soltando disco atrás de disco, que são muito bons, né, velho? Sensacional. Tudo dando certo ali pra banda, né? Sensacional. Vamos pro top 3, então, os melhores discos do Megadeth, na nossa opinião. Em terceiro lugar, Peace Sells, But Who's Buying. Segundo disco do Megadeth, isso aí. Eu acho que esse disco foi, talvez, o mais importante pro Megadeth, porque, assim, o Killing Is My Business é bom, mas foi aquela coisa meio nervosa, meio de momento, e aí esse disco definiu quem é o Megadeth. O Megadeth seguiu essa linha, fora aquele tropeço que a gente falou no começo do vídeo, seguiu essa linha pro resto da carreira, né, cara? Eu acho que é bem isso, né? Ali ele encontra o balanço, assim, do que o Dave Mustaine queria fazer, né? Que é aliar o peso, a velocidade e a técnica, né? E isso tá muito claro no Peace Sells, né? O Peace Sells, ele é realmente onde isso começa de forma na cara, assim, né? Desde da faixa título para tudo que tem ali dentro, tudo é assim, né, cara? É um disco perfeito, né, velho? É um disco assim, um clássico absoluto do metal ali, né? Digamos assim, com a formação original da banda ainda, com o Chris Poland na guitarra, com o Gar Samuelson na bateria. Tá bem de memória, né? Esse aí eu ainda lembro, né? Dali pra frente não dá, porque os caras trocam. É muita mudança. Mas é um belíssimo, né, cara? E aí tem o Wake Up Dead, né, cara? Tem a própria faixa título Peace Sells, cara, que até hoje o Megadeth não pode fazer um show e não tocar Peace Sells, uma música dessa, cara. E aquela linha de baixo, meu Deus. E a gente falou muito dessa linha de baixo na nossa batalha de intros de baixo, muito legal, com o baixista Renato Montanha, da banda Maestric, que deu uma aula e comentou várias intros de baixo e elegeu qual é a melhor intro de baixo da história. Se você nunca ouviu, corre no Spotify e nas plataformas para acompanhar. Momento jabá finalizado, nós vamos para os nossos 2 melhores discos do Megadeth. E aí a galera se divide aí, qual que é o melhor e tal. Eu acho que a maioria dos fãs concorda com a gente em qual é o melhor disco do Megadeth. E o segundo lugar aqui ficou com Countdown to Extinction, um disco
perfeito, colocou o Megadeth no topo da lista. Se eu não me engano, no topo da lista, não vou corrigir, eu acho que o Megadeth ficou no segundo lugar das paradas americanas com o Countdown to Extinction. Quem estava em primeiro? Metallica. Não tem muita dúvida, né? Então, cara, Symphony of Destruction talvez seja o maior clássico. É o maior hino deles, assim, se você for ver, assim, né? Acho que é o mais próximo que eles têm, assim, de, sei lá, de uma Enter Sandman, que depois ele tenta copiar lá na frente, né? Porque é uma música de arena, ela é basicamente uma música de arena, né? A Symphony of Destruction, né? Ela é uma música que levanta público, assim, né? Total, uma música simples, né? Não é uma música muito técnica do Megadeth, ela simples, são riffs com 3 notas, só que funciona, né, cara? Tem uma química absurda e aquilo pega de um jeito fenomenal, aquele e mesmo e, cara, são coisas que, assim, se um guitarrista fizesse no momento ali, alguém poderia falar assim, meu, tá feio isso aí, tem que trabalhar mais, tem que melhorar. E não, cara, o produtor ali teve a manha de enxergar a genialidade em riffs tão simples, com 2 notas ali, e criou um hino que chama Symphony of Destruction. E o Countdown não para por aí, né? Porque ele tem Skin on My Teeth, que é uma das melhores músicas do Megadeth, ele tem High Speed Dirt, que é inspiradíssima. A faixa título é ótima, né? A faixa título é um absurdo. E tem aquela, como é que chama? Que ele fala Hello, me, it's me again, Sweating Bullets. Sweating Bullets, que também não pode faltar nos shows do Megadeth, que é espetacular, cara. Que disco maravilhoso. Pra mim, uma das melhores capas do Megadeth também. O Vic Metalhead tá na contracapa, né? Nessa época eles deixaram ele pra contracapa ali, mas tem aquele personagem lá, aquele velhinho, meio sombrio, meio macabro, coisa do Hudson ali. Genial, né, cara? Eu acho que aqui o Countdown, tudo que a gente falou do Euthanasia é o que acontece no Countdown ao quadrado, assim, né? Todos os acertos que tem ali, aqui é perfeito, né? Ali realmente é tudo perfeito, assim, né? Produção, capa, entrosamento da banda, cadência, peso, velocidade. Acho que aqui é um disco que o Megadeth conseguiu equilibrar tudo que vinha acontecendo na cena no momento ali, né? Acho que muito por conta do Black Album também, né? Esse metal que flerta um pouco mais com o mainstream, assim, né? E aqui tudo funciona muito bem, cara. Os caras conseguem lançar um disco atemporal, né? Isso que eu acho que é legal, né? Porque você pega um Countdown to Extinction hoje, que é um disco que já tá com 30 anos, ele não soa datado, a produção não soa datada, as músicas não são datadas, elas são músicas que poderiam estar sendo lançadas hoje em dia, assim, né? É muito bacana, cara. É verdade. Belo disco. E eu vou falar de cabeça aqui, se eu estiver enganado, o Guto me corrige, mas eu acho que foi o primeiro disco, a primeira vez que o Megadeth não mudou de formação de um disco pro outro. E isso fez um bem danado para a banda, e o fruto é esse aí. Não, acho que não foi a primeira vez, porque ele grava o Killing My Business e o Peace Cells é a mesma formação, se não me engano. É o Chris Poland e o Garson Wells. Então, né? Talvez eu tenha falado uma groselha gigante aqui, mas foi de cabeça, vocês me perdoam. Não, mas eu acho que faz sentido isso que você falou, cara, porque assim... Era muito turbulento. Era muito turbulento ali. Aqui foi onde eles realmente assentaram a formação. E é a única vez que eles gravam, acho que 4 ou 5 discos com a mesma formação, né? Porque eles conseguiram aquela solidez que a gente falou agora. Exato. Daqui pra frente você vê que tem vários discos, é uma formação que fica mais de uma década junto ali. É a primeira vez que isso acontece com o Megadeth, né? E aqui a gente tá falando de músicos do calibre do Marty Friedman, né? Que é um guitarrista espetacular, né? Então, acho que você junta um gênio que nem o Dave Mustaine, um cara muito competente, um ótimo músico, um cara que compõe muito bem, com um guitarrista do calibre do Marty Friedman, com as bateras do Nick Menza, o David Ellefson no auge também. Então é isso aí que sai, né, cara? É isso aí. Em primeiro lugar, obviamente, você já sabe qual é. Rust in Peace, o maior clássico do Megadeth, um dos maiores clássicos do thrash metal mundial, um símbolo do thrash metal no mundo todo, e foi justamente o primeiro disco com essa formação que a gente chama de formação de ouro, né, os anos dourados do Megadeth,
com essa galera que o Guto falou, Dave Mustaine, David Ellison, Marty Friedman e Nick Menza. Então foi aqui que nasceu essa formação e simplesmente os caras soltaram o melhor disco da carreira deles. E isso, claro que você pode, eu prefiro o Countdown, eu prefiro o Euthanasia, eu prefiro o Peace, tudo certo. Mas assim, a maioria esmagadora, não só de fãs do Megadeth, mas fãs de thrash metal em geral no mundo inteiro, elegem o Rust in Peace como um dos principais discos, os melhores discos do thrash metal da história. E isso é muita coisa. E quando ele estava formando, uma curiosidade aí, quem acompanha o Pod Rock aí no Spotify já sabe dessa, uma curiosidade, quando o Dave Mustaine formou esse time aí, né, porque ele mandou todo mundo embora que fez lá o So Far So Good So What. E ninguém lembra quem é também. Eu não lembro o nome dos caras, ninguém lembra. E aí quando ele estava nessa caça pelos músicos, ele contratou o Nick Menza, e aí ele foi atrás de um cara chamado Dimebag Darrell, do Pantera, um gênio da guitarra, que pouco tempo depois ia mudar a história da guitarra dentro do metal. O Dave Mustaine falou, vem pra minha banda. E o Dimebag falou, cara, eu quero ir, mas eu tenho que ir com o meu irmão junto, ele é baterista, senão eu não vou. E o Dave Mustaine ficou naquela e falou, não, eu já gostei do baterista aqui, já contratei, fica pra próxima. Então, que bom que isso aconteceu, porque a gente teve o nascimento do Pantera, que mudou a história da música, e a gente teve discos espetaculares com o Megadeth, com o Marty Friedman. Mas que dá uma curiosidade de imaginar isso aí, dá, né? Já pensou, cara? Cara, pra mim, falar de Rust in Peace, eu fico até emocionado. Eu conheci o Megadeth pelo Rust in Peace, cara. Conheceu pelo Filé Mignon. Foi o primeiro disco que eu escutei, e é meu disco de metal favorito de todos os tempos. É um disco inacreditável, assim, o que o Dave Mustaine faz ali, né, cara? Ali, eu acho que é uma potência, na verdade. Eu acho que o que eu defino esse disco é uma potência, porque ele é tudo ao máximo, assim, né? Ele é extremamente pesado, ele é extremamente técnico. O Dave Mustaine ali, ele devia estar insano, velho, porque as linhas de guitarra que ele coloca, os solos que ele coloca, eu não sei como é que ele consegue tocar e cantar ao vivo aquilo, né, cara? Porque é muito complexo, mas ao mesmo tempo é um negócio muito... Não é aquele complexo chato de você escutar, aquela punhetação chata. Ao contrário, velho, é empolgante, cara. Quando começa a tocar, sei lá, Tornado of Soul, você já quer pular já. Você começa a tocar qualquer música do disco ali, você já fica louco já, né, cara? E, puta, acho que... caramba, não sei, velho. Não sei a sensação que você tem. Eu sei que eu fico empolgado falando de Rust in Peace, velho. É perfeito do começo ao fim, né, cara? Aí a gente tem Holy Wars, tem Angarate, Tornado of Souls, tem Lucretia, tem Five Magic, cara, a própria Holy Wars. Nossa, cara, puta que pariu, é um disco muito foda, né, cara? A capa é icônica demais, né? Aquele negócio, o Vic dentro de um negócio meio uma área 51, com os figurões ali atrás, né? Nossa, cara. Tipo os presidentes, assim, das nações, Puta, esse disco sei lá, é difícil definir. Pra mim é difícil definir em palavras o tanto que eu gosto dele, cara. Eu escuto assim, sei lá, tem dia que eu pego e escuto duas, 3 vezes seguida, porque eu acho um disco de metal perfeito. Sei lá, um disco de metal perfeito escuta Rust in Peace, cara. Ele é pesado, mas ao mesmo tempo ele tem essa melodia que sempre achou uma característica do Megadeth, do Dave Mustaine. Ele é cativante, caramba, velho. É sensacional. É o melhor disco pra mim, assim. Não teve. Se tem um ranking que eu já sabia quem seria o primeiro, sem dúvida é esse aqui, cara. É verdade. Rust in Peace. Foda. Essa é a típica discografia que a gente faz a votação para decidir quem tá no meio, porque quem vai ganhar a gente já sabia desde o começo, e quem estaria em último acho que a gente também já sabia. Nesse caso sim. E cara, é um disco acima do bem e do mal. Eu tô curioso para saber o que a galera comentou dessa nossa ordem, desse nosso ranking, lá no nosso Instagram, PodRockBR. Se você não segue, já aproveita, já segue a gente lá no Instagram. A gente solta primeiro por lá os nossos rankings. E a galera, geralmente a galera xinga muito a gente aí nos rankings, e você também pode xingar a gente aqui nos comentários. Mas o que a galera falou sobre o nosso ranking do Megadeth? Tem alguém xingando aí, Guto? Cara,
Xingando não, mas tem uma galera com uns comentários legais. Primeira coisa que me chama a atenção aqui, a galera gosta muito do Countdown. 2 comentários seguidos assim, colocaria o Countdown em primeiro. Legal, puta de um disco. Puta de um disco, né, cara? A galera gosta bastante do Euthanasia, colocaria em segundo ou terceiro. Quem quer, pode Quem falou aqui é o Fabrício Horta Guedes. Legal. Comentou que colocaria o Euthanasia ou em segundo ou em terceiro. Aí tem um cara aqui que em vez de hatear, ficou legal, ficou bom esse ranking aqui. Comentário legal, velho. O que mais aqui? Tem um cara aí que falou também, que eu achei muito interessante, ele falou finalmente um ranking que valorizou o Cryptic Writings, que colocou o Cryptic Writings no seu devido lugar. Eu achei isso muito interessante, que a gente colocou ele aí na 5ª posição, e tem rankings que menosprezam esse disco, colocam ele pra lá de 10º, e cara, é porque ele não é tão pesado, mas é um baita de um disco. Aqui, né, Tom, o cara comentou um comentário interessante aqui que vai contra o que a gente fala, o RX, HX, BX. Concordo plenamente com os 7 primeiros, mas a nível pessoal acho o Risk anos-luz à frente do Super Collider. Ok, é a opinião de cada um, né? É bem diferente do que a gente pensa, né? Eu acho um disco bem mais fora da curva do que dentro da discografia, assim. Sim. E não é nem porque ele é pesado, não, é porque realmente eu acho... eu acho um disco muito fraco, mas também, com certeza tem muita gente que gosta dele, tá tudo certo. Tá tudo certo, opinião do cara. Eu acho que é isso aí. Legal. Bom, é isso aí, aproveitando, já acompanha a gente no Spotify, em todas as plataformas digitais. Confere o nosso site, podrock.com.br, você pode ouvir todos os nossos episódios direto lá no site, sem precisar pagar nenhuma plataforma, enfim. E, obviamente, curta aí o YouTube do Pod Rock, se inscreva para você receber as novidades sobre os próximos vídeos que a gente fizer e compartilha com os seus amigos, como diz o meu amigo Ederson Leão, aqui também num canal muito bom do YouTube, que eu gosto muito. Compartilhe com todos os seus amigos. E é isso aí, galera. Muito obrigado, um abraço e valeu! Falou! Da hora.